Naquela manhã, o céu do Rio de Janeiro ainda estava coberto por uma fina névoa, um resquício da chuva que lavara o asfalto durante a noite. Em meio ao rugido dos motores e ao coro dissonante das buzinas, uma jovem caminhava lentamente pela beira de uma avenida movimentada. Suas roupas estavam gastas, o cabelo preso de qualquer maneira, e em seus ombros pendia um grande saco de ráfia, cheio de garrafas plásticas e latas amassadas. O nome dela era Lina. Para um olhar desatento, ela não passava de mais uma catadora de recicláveis, uma figura anônima na paisagem urbana. Ninguém poderia imaginar que por baixo daquelas roupas sujas, ela era uma inspetora da Coordenadoria de Inteligência da Polícia Civil, em plena missão de infiltração. Fazia 3 semanas que Lina vivia entre os catadores do Mercado da Poeira, uma área conhecida por sua densidade, sua dureza e pelas práticas de extorsão cometidas por policiais militares corruptos e pelos chefes da milícia local. Seu alvo era claro: coletar provas do abuso de poder exercido por alguns PMs e pelos milicianos que colaboravam para espremer cada centavo do povo trabalhador. Lina escolhera morar num barraco improvisado na beira de um córrego, junto a uma senhora idosa chamada Dona Sônia, uma catadora genuína que se tornará uma figura materna para ela durante o disfarce. Todas as manhãs, as duas saíam juntas, empurrando seus carrinhos, coletando o que a cidade descartava. Lina, com uma memória fotográfica, anotava mentalmente quem controlava cada viela, quem cobrava a taxa de segurança e quem oprimia os outros catadores. Naquele dia, o sol já começava a castigar quando Lina se aproximou da Travessa do Gavião, o ponto de encontro dos catadores. Ela ouvirá rumores de que 2 PMs específicos apareciam ali com frequência, intimidando os trabalhadores com a desculpa de manter a ordem, mas na verdade, exigindo dinheiro. Lina fingiu estar ocupada separando seu material, mas seus olhos, afiados como navalhas, varriam o ambiente. Não demorou muito. Uma viatura da PM parou bruscamente na esquina. Um dos policiais era corpulento, com o rosto endurecido pelo sol e um bigode cerrado. Seu nome na farda lia-se Cabo Tonho. O outro era mais jovem e falastrão, Soldado Armando. Eles desceram com um ar de arrogância, falando alto e chutando os sacos de material acumulados na calçada. Ô cambada! Que porra é essa? Acharam que a calçada é o lixão da casa de vocês? Gritou Tonho, a voz grave ecoando pela viela. Um catador mais velho, de pele enrugada e mãos calejadas, tentou argumentar. Senhor, a gente só tá juntando o material. Depois a gente limpa tudo, pode deixar. Mas Tonho empurrou sua mão com brutalidade. Chega de desculpinha. Se quiserem paz, é uma taxa por semana. Entenderam? Lina baixou a cabeça, apertando com força uma garrafa de plástico em sua mão. Ela já tinha ouvido falar da extorsão, mas aquela era a primeira vez que testemunhava a crueldade em primeira mão. Armando caminhou em sua direção, o olhar percorrendo o ar de cima a baixo com desprezo. Ei, você aí! É nova no pedaço, né? Não se faz de idiota. Se quiser ficar tranquila, tem que seguir as regras, disse ele com um sorriso debochado. Lina permaneceu em silêncio, mantendo seu papel de catadora ingênua e assustada. Eu só tô procurando garrafa, moço respondeu com a voz baixa e submissa. Procurando garrafa? Tá procurando é desculpa. O que tem nesse teu saco aí? Armando puxou o saco de ráfia de seu ombro sem cerimônia, despejando todo o conteúdo no chão. Garrafas, latas e papelão se espalharam pela calçada suja. Mas, no meio daquela pequena montanha de lixo, quase imperceptível, havia um pequeno objeto em formato de caneta. Era um gravador de áudio de alta performance, que ela mantinha escondido num pedaço de pano velho. Com um reflexo rápido, Lina se jogou no chão, fingindo recolher as garrafas enquanto cobria o dispositivo com a mão. Seu coração batia descontrolado. Se fosse descoberta, todo o disfarce ruiria e a missão estaria comprometida. Calma, moço, por favor. Eu arrumo tudo de novo. Eu não tenho dinheiro para pagar taxa nenhuma, disse ela, a voz carregada de um tremor ensaiado. Armando a encarou com cinismo. Se não tem dinheiro, então vai ter que trabalhar para mim. Semana que vem quero ver esse saco cheio e R$ 200 na minha mão.
entendeu? Tonho soltou uma risada curta e cruel. Se não conseguir, a gente te leva pra delegacia. Lá você vai aprender o que é bom. Lina apenas assentiu, fingindo medo que aos poucos se misturava a uma raiva crescente. Dentro de seu bolso, o gravador continuava ativo, capturando cada palavra, cada ameaça. Depois que os dois policiais se afastaram, os outros catadores começaram a cochichar. Esses dois são os demônios, murmurou uma mulher. Toda semana é isso. Se a gente não paga, eles rasgam nossos sacos, quebram nossos carrinhos. Lina apenas concordou com a cabeça, tentando acalmar a mulher. Tenha paciência, senhora. Uma hora a justiça chega para todo mundo. À noite, debaixo da ponte que servia de abrigo para os catadores, Lina pegou seu celular, escondido dentro de uma lata de leite em pó. Com os dedos ágeis, enviou uma mensagem criptografada para seu superior, o delegado Amaral, contendo um relatório sucinto. Alvos identificados. Cabo Tonho e soldado Armando praticam extorsão rotineira contra catadores no mercado da Poeira. Prova de áudio obtida. Seguirei com a observação na próxima semana. A resposta de Amaral foi imediata e curta. Cuidado, Lina. Não tenha pressa. Vamos esperar o momento certo para o flagrante. Nos dias que se seguiram, a infiltração de Lina se aprofundou. Ela ganhou a confiança dos outros catadores e até de alguns olheiros da milícia que trabalhavam para Tonho. Contudo, quanto mais tempo passava ali, mais pesado se tornava testemunhar o sofrimento daquelas pessoas, impotentes diante da opressão. Numa tarde, enquanto Lina e Dona Sônia separavam o material do dia, Tonho apareceu novamente, desta vez com uma expressão ainda mais sombria. Alguém de dentro do mercado o havia alertado sobre uma novata, que parecia observar demais e tomar notas toda vez que a polícia aparecia. A semente da desconfiança havia sido plantada. Ei, você? Qual é o seu nome? Perguntou Tonho, apontando diretamente para Lina. Lina, senhor. Ouvi dizer que você vive escrevendo num caderninho. Tá escrevendo o quê? Só anota o preço do quilo do alumínio, do plástico. Para não ser enganada na hora de vender, senhor, respondeu Lina, a mente trabalhando a 1000 por hora para manter a calma. Tonho se aproximou, o ar pesado com sua presença intimidadora. Ele arrancou um pequeno caderno do bolso de trás da calça de Lina e o folheou. Nas páginas, de fato, havia apenas anotações sobre preços de recicláveis e nomes de ferros velhos. Mas no verso da última página, havia um pedaço de papel dobrado com códigos de relatório que ela ainda não tivera a chance de enviar. O coração de Lina pareceu parar por um instante. E o que é isso aqui? Tonho perguntou, os olhos semicerrados em suspeita. Não sei, senhor. Deve ser só um rabisco meu. Mas Tonho não estava satisfeito. Ele a encarou por um longo tempo, um sorriso cínico se formando em seus lábios. Certo. Então você vem comigo até o distrito. Vamos ter uma conversinha lá. Dona Sônia se levantou imediatamente, segurando o braço de Lina. Senhor, por favor, não. Essa menina não fez nada de errado. Ela só me ajuda. Tonho empurrou a velha senhora com força, fazendo-a cair sentada no chão. Armando, que observava a cena, pareceu hesitar. Chefe, acho que ela é só uma coitada mesmo. Cala a boca. Eu sei quando tem alguma coisa errada. E se for uma ganso, informante da civil? Retrucou Tonho, a voz baixa e ameaçadora. Lina sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela sabia que se resistisse ali, sua identidade seria revelada. Mas se fosse levada, todos os seus equipamentos seriam descobertos. Em uma fração de segundo, seu treinamento entrou em ação. Ela chutou um balde próximo, espirrando água suja no rosto de Tonho, e disparou por um beco estreito atrás do mercado. Pega ela, berrou Tonho, cego de raiva. O som de passos pesados e gritos se misturou ao caos do mercado. Lina corria por labirintos de vielas, desviando de caixotes, saltando sobre poças de água suja e, finalmente, desaparecendo atrás de uma pilha gigantesca de lixo na margem do córrego.
Escondida com o coração na boca, ela ouviu as botas de Tonho se aproximando, os xingamentos cada vez mais perto. Depois de minutos que pareceram uma eternidade, os passos se afastaram. Lina saiu de seu esconderijo, o rosto coberto de suor e sujeira. Abriu a lata de metal e pegou o celular. Situação de emergência. Identidade quase comprometida. Preciso de extração esta noite. A resposta veio em segundos. Aguente firme. Não saia da área. Enviaremos apoio durante a madrugada. Lina olhou ao redor. As luzes dos postes começavam a acender, pintando a cena com um tom amarelado e doentio. O vento trazia o cheiro podre do lixo acumulado. Ela sabia que a noite seria longa. Mas mais forte que o medo era a raiva, a indignação de ver pessoas como Dona Sônia forçadas a viver sob o jugo de quem deveria protegê-las. Encostada no muro frio e úmido, Lina sussurrou para si mesma: falta pouco. Toda essa podridão vai ser exposta. Ela só não sabia que naquela mesma noite, Tonho já havia ordenado a um de seus informantes que a vigiasse. E que na manhã seguinte tudo mudaria drasticamente. Naquela noite Lina mal conseguiu pregar os olhos. O barulho dos caminhões de lixo, os latidos de cães vadios e o zumbido dos mosquitos sob a ponte criavam uma sinfonia de miséria. Ela olhou para o pequeno relógio digital escondido em sua pulseira, 2h04 da madrugada. Faltavam quase 2 horas para a chegada da equipe de apoio. Dona Sônia dormia ao seu lado, o corpo encolhido sob um cobertor puído. Menina, por que aqueles policiais estavam atrás de você? Você não é ladra, é? A velha senhora perguntou de repente, a voz fraca e cheia de preocupação. Lina hesitou. Revelar sua identidade estava fora de questão, mas a culpa a corroía. Aquela mulher a acolhera como uma filha. Não sou ladra, Dona Sônia. Só. Tem gente muito ruim que eu preciso desmascarar. Quando tudo acabar, a senhora vai entender, respondeu, a voz suave. Dona Sônia assentiu lentamente, embora a preocupação não tenha deixado seus olhos. Se cuida, minha filha. Esse mundo às vezes é muito cruel com gente boa. Horas depois, Lina ativou o microcomunicador em sua pulseira. A voz do delegado Amaral soou, nítida e baixa. Lina, equipe a postos num raio de 500 metros. Aguarde nosso sinal para se mover. Não faça contato direto com os alvos. Entendido, delegado. Tonho está desconfiado. É provável que eles voltem a agir logo pela manhã. O dia amanheceu rápido demais. Quando os primeiros raios de sol se infiltraram pelas frestas da ponte, Lina se preparou como de costume. Escondeu o comunicador sob um pano e pegou seu saco de ráfia, caminhando em direção ao mercado. Desta vez, seus passos eram mais cautelosos. Ela sabia que Tonho não a deixaria em paz. E ela estava certa. Mal havia começado a catar algumas garrafas quando 2 viaturas da PM pararam abruptamente na entrada do mercado. Tonho e Armando desceram e com eles, um terceiro homem vestido à paisana. Era um homem de porte atlético, rosto impassível e olhos penetrantes. Claramente não era um qualquer. É ela. A catadora ali, gritou Tonho, apontando. O homem à paisana fixou o olhar em Lina, depois se virou para Tonho e perguntou em voz baixa, tem certeza que é ela a infiltrada? Tonho assentiu convicto. Tenho, chefe. Eu mesmo vi as anotações estranhas que ela fazia. Com certeza é da civil. Lina fingiu pânico, pegando seu saco e recuando lentamente. Mas antes que pudesse correr, outros 2 policiais surgiram das laterais do mercado, bloqueando sua rota de fuga. Ela estava encurralada. Dona Sônia, vendo a cena de longe, correu em sua direção. Moço, por favor, não faça mal a ela. Essa menina não fez nada. Tonho a afastou com um empurrão. Sai da frente, velha. Isso é assunto de polícia. Não se mete. Lina percebeu que a situação era crítica. Pressionou um pequeno botão em seu cinto, ativando um sinal de emergência para a equipe de Amaral.
O sinal ficaria ativo por apenas 1 minuto, tempo suficiente para marcar sua localização exata. Tonho se aproximou, o rosto a centímetros do dela. Anda, confessa. Quem é você de verdade? Eu sou só uma catadora, senhor. Mentirosa. Acha que eu sou otário? Tonho arrancou o saco de ráfia das mãos dela e virou o conteúdo no chão. Em meio aos recicláveis, o pequeno gravador de áudio rolou e parou perto de seu pé. Tonho o pegou, um brilho de triunfo maligno nos olhos. Ahá! Olha só o que temos aqui, disse ele, fuzilando Lina com o olhar. Armando parecia visivelmente nervoso. Chefe, se ela for mesmo da corregedoria, a gente tá muito ferrado. Já estamos ferrados de qualquer jeito. Agora só tem uma saída: queimar o arquivo antes que os figurões saibam, disse Tonho, a voz baixa e decidida. O rosto de Lina empalideceu. Ela conhecia a gíria. Queimar o arquivo significava eliminar a testemunha. Alguns catadores curiosos começaram a se aproximar, mas foram dispersados pelos gritos de Tonho. Lina recuou, mas ele agarrou seu braço com força, quase a derrubando. De repente, uma buzina longa e insistente soou da rua principal. Um carro preto descaracterizado parou bruscamente na esquina. 2 homens saíram rapidamente. Um deles era o delegado Amaral. Solte ela, disse a voz, firme e cheia de autoridade. Todos ficaram paralisados. O rosto de Tonho passou de raiva para pânico em 1 segundo. Delegado, gaguejou ele. Amaral se aproximou, mostrando sua identificação. Você achou que a gente não sabia o que você fazia, Tonho? Todas as suas conversas e ações foram gravadas. Esta inspetora está em serviço. Um murmúrio percorreu a pequena multidão. Armando olhou para Tonho, desesperado. Chefe, fomos pegos. Tonho, num acesso de fúria, deu um soco no capô da viatura. Droga! É tudo uma armadilha. Ele sacou a pistola da cintura e a apontou para Lina. Não se mova, gritou Amaral. O mercado inteiro prendeu a respiração. Os catadores correram para se abrigar, alguns gritando de pavor. Dona Sônia ficou paralisada de medo atrás de Lina. Tonho respirava com dificuldade, o rosto contorcido pela raiva. Vocês acham que podem me pegar assim fácil? Eu só pego uma fatia pequena de um sistema que já tá podre de cima a baixo. Não culpe o sistema pelas suas escolhas, Tonho. Você teve uma escolha, respondeu Amaral, a voz cortante. Escolha? Se eu não entrasse no esquema, já teriam me tirado do caminho há muito tempo. Tonho engatilhou a arma, mas antes que pudesse atirar, Lina usou seu corpo como alavanca e chutou com força seu joelho, desequilibrando-o. O tiro disparou para o alto. Instantaneamente a equipe de Amaral reagiu. Tonho foi ao chão, a pistola rolando para longe. Armando ergueu as mãos e gritou: Eu me rendo, delegado. Eu só obedeci a ordens. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som das respirações ofegantes. Amaral olhou para Lina, o alívio estampado em seu rosto. Você está bem? Lina assentiu, embora seus joelhos ainda tremessem. Missão cumprida, delegado. Todas as provas estão seguras. Tonho foi algemado ali mesmo. Enquanto era levado para o carro, ele encarou Lina e disse em voz baixa: Você não sabe o quão fundo é esse jogo. Prendeu eu hoje, amanhã aparece outro no meu lugar. Lina não respondeu, mas a frase ecoou em sua mente como um aviso sombrio. O mundo da justiça pelo qual ela lutava era muito mais complexo do que imaginava. Algumas horas depois, na base temporária da equipe, Lina estava sentada na sala de reuniões. Amaral olhava para uma tela que exibia a gravação dos eventos daquela manhã. Ótimo trabalho. Isso é mais que suficiente para levá-los à corregedoria, disse ele. Mas Lina permaneceu em silêncio, o olhar perdido. Delegado, o que o Tonho disse sobre o sistema podre? É verdade? Amaral suspirou profundamente. Lina, sempre haverá pessoas ruins em lugares bons. Mas é exatamente por isso que estamos aqui. Para que a parte podre não contamine o resto.
Lina assentiu, mas sabia que sua luta estava longe de terminar. Havia muitos outros como Tonho por aí. Naquela tarde, ela voltou à ponte para se despedir de Dona Sônia. A velha senhora a abraçou com força, os olhos marejados. Então você é policial de verdade, menina? Lina sorriu com ternura. Sou, Dona Sônia. Me desculpe por ter mentido. Dona Sônia deu um tapinha em seu rosto. Eu tenho orgulho de você. Mas não se esqueça, nós, os pequenos, também precisamos de proteção. Não prenda só os peixes pequenos, ouviu? Prometo, Dona Sônia. Vou fazer o meu melhor. Antes de partir, Lina olhou para a ponte uma última vez. Aquele lugar que lhe ensinara o verdadeiro significado da luta. Não por uma patente ou uma missão, mas pela coragem de defender os mais fracos. Enquanto o carro se afastava, o chamado para a oração do fim de tarde soou de uma mesquita próxima. O céu tingiu-se de um laranja dourado, marcando o fim de um capítulo em sua vida. Mas Lina sabia que não era o fim da história. Pois enquanto houvesse um oprimido, seu dever ainda não estaria cumprido. Uma semana se passou desde a prisão do cabo Tonho e do soldado Armando. O caso se tornou o principal assunto nos corredores da Polícia Civil. A mídia local noticiou a prisão de PMs que extorquiam trabalhadores, mas sem mencionar o nome de Lina ou a operação secreta. Tudo foi mantido em sigilo. Contudo, por trás do alívio, Lina sentia uma inquietação crescente. Em sua sala no terceiro andar do prédio da chefia de polícia, ela encarava um relatório confidencial. Na última página, uma nota curta dizia: suspeita de envolvimento de oficial de patente intermediária na rede de extorsão do mercado da poeira. Investigação prosseguirá de forma sigilosa. Lina suspirou. Encostou-se na cadeira, as palavras de Tonho ecoando em sua mente. Esse problema não acabou, murmurou para si mesma. O delegado Amaral entrou na sala sem bater. Ainda aqui, Lina. Deveria estar descansando. Você trabalhou duro. Lina se levantou. Não consigo ficar em paz, delegado. Tenho certeza de que o Tonho não era o cérebro por trás de tudo. Ele era só mais uma peça na engrenagem. Amaral a encarou com seriedade. Eu sei. Mas a investigação agora será conduzida por uma equipe especial. Você já fez o suficiente. Mas, delegado. É uma ordem, Lina. Você já se colocou em perigo demais. Se continuar envolvida, eles podem tentar se vingar. Lina se calou, mas em seu coração, sabia que não conseguiria parar. Havia muitas outras Donas Sonias sofrendo por causa daquele sistema. Naquela noite, em seu pequeno apartamento na Zona Norte, Lina abriu um arquivo de áudio em seu laptop. Era o backup da gravação que Tonho havia encontrado. Ao ouvir novamente, ela se concentrou numa conversa telefônica que ocorrerá dias antes da prisão. Alô, chefe? Fica tranquilo. O arrego da semana que vem tá garantido. O dinheiro do mercado já tá na mão. Uma outra voz calma e grave respondeu do outro lado. Ótimo. Não deixe vazar nada. Se aparecer algum ganso, apaga o arquivo em silêncio. O sangue de Lina gelou. Ela conhecia aquela voz. Rebobinou a gravação várias vezes. Não era um estranho. Era a voz do inspetor Bastos, chefe de uma unidade de operações que era seu superior direto em campo. A pessoa que muitas vezes lhe passava diretrizes táticas era, na verdade, parte do jogo sujo. Na manhã seguinte, Lina foi direto à sala de Amaral. Delegado, sei que estou quebrando o protocolo, mas preciso relatar algo. Tenho uma prova em áudio que implica o inspetor Bastos. Amaral a olhou intensamente e fechou a porta. Você tem certeza absoluta? Lina assentiu. É a voz dele, não tenho dúvidas. Amaral respirou fundo. Se isso for verdade, é extremamente perigoso. Bastos tem uma rede de contatos enorme. Muitos são leais a ele. Exatamente por isso não podemos ficar parados, delegado. Após alguns segundos de um silêncio tenso, Amaral decidiu.
Certo. Mas vamos jogar limpo. Nenhum passo sem provas concretas. Eles traçaram um plano rápido. Lina se infiltraria novamente, mas desta vez não como catadora. Ela seria uma funcionária da cantina de um posto policial avançado onde Bastos costumava se encontrar com contatos de fora da corporação. Sua missão: instalar uma escuta na sala dos fundos, onde as transações informais aconteciam. 2 dias depois, Lina vestia um uniforme surrado com o logo Lanches da tia Tati. Levava uma garrafa térmica de café e alguns salgados para o posto sob o viaduto da linha amarela. Bastos costumava ir lá no fim da tarde para acertar os negócios da área. Enquanto servia o café, Lina ouvia a conversa. Amanhã vai ter uma batida nos ferros velhos lá do Mercado da Poeira. Mas o pessoal que paga a taxa já tá avisado para ficar tranquilo, disse Bastos, mexendo o açúcar em seu cafezinho. Um dos homens respondeu: beleza, chefe. O dinheiro da proteção eu preparo hoje à noite, então. Lina fingiu colocar um pires na mesa e discretamente ativou o gravador em seu relógio. A escuta estava ativa. Mas quando se virou para sair, um dos subordinados de Bastos a encarou. Ei! Eu acho que já te vi em algum lugar. Você não é aquela moça lá do Mercado da Poeira? Lina fingiu confusão. Sou nova aqui, moço. Deve estar me confundindo. Mas o homem se levantou, os olhos cerrados. Não, eu lembro. Você é a mulher que o Tonho correu atrás naquele dia. Bastos virou a cabeça instantaneamente. O que você disse? Lina entrou em pânico. Derrubou a bandeja de propósito e, na confusão, conseguiu apertar o botão de emergência em seu cinto. O sinal para a equipe de Amaral. Mas antes que pudesse correr, 2 homens a seguraram. Bastos se levantou, o rosto uma máscara de frieza. Então foi você que derrubou o Tonho, disse ele, a voz baixa e cortante. Corajosa. Uma garotinha causando um tumulto desses. Ele se aproximou. Você sabe que eu posso fazer você desaparecer em 1 hora, sem deixar rastro, não sabe? De repente, o som de sirenes preencheu o ar. Várias viaturas se aproximavam em alta velocidade. Lina aproveitou a distração para se soltar e correr para a cozinha. Um tiro estourou, quebrando uma janela. Gritos. A equipe de Amaral chegou na hora certa, cercando o posto. Bastos. Jogue a arma no chão e se entregue, gritou Amaral pelo megafone. Bastos disparou para o alto e tentou fugir pelos fundos, mas Amaral e seus homens já haviam bloqueado a saída. Após alguns minutos de tensão, Bastos se rendeu. Ao ser algemado, ele olhou para Amaral com desdém. Você acha que venceu, Amaral? Esse sistema não vai mudar por causa de uma garota idealista. Lina observava da calçada, a respiração ofegante, mas o olhar firme. Talvez não, inspetor. Mas uma garota pode começar a mudança. Naquela noite, na sede da polícia, a atmosfera era pesada. A chuva batia no telhado de zinco. Lina olhava os arquivos da gravação que seriam entregues à corregedoria. Todas as provas estavam lá. Amaral se aproximou. Você foi incrível, Lina. Mas tenho que ser honesto, você desobedeceu uma ordem direta. Lina deu um sorriso fraco. Se eu não tivesse desobedecido, Bastos nunca teria caído. Amaral a encarou por um momento e depois bateu de leve em seu ombro. Às vezes, a lei precisa de gente teimosa como você. Ele fez uma pausa e então disse: amanhã, tire o dia de folga. Depois disso, há uma proposta do alto comando. Eles precisam de alguém com a sua coragem numa nova equipe de operações especiais. Lina assentiu. Eu aceito, delegado. Com uma condição. Qual? Que eu possa continuar indo a campo. Onde o povo pequeno ainda sofre. Amaral riu baixo. Isso é uma condição ou uma ameaça? Lina sorriu. Encare como uma promessa. A notícia da prisão de Bastos se espalhou silenciosamente pela corporação. Muitos ficaram chocados, mas outros sentiram alívio.
Um elo podre da corrente havia sido quebrado. Mas, como Tonho havia dito, o sistema não se limparia da noite para o dia. Para Lina, aquela não era uma vitória final, mas o começo de um novo capítulo. 3 meses se passaram desde a operação que derrubou o inspetor Bastos. O caso já estava no tribunal, arrastando outros nomes para a lama. Mas, longe das audiências e dos relatórios, a vida continuava. Em meio a toda a agitação institucional, Lina escolheu o silêncio. Ela decidiu voltar às suas raízes, ao lugar onde sua jornada de infiltração havia começado. Naquela manhã, o sol atravessava as nuvens finas sobre a zona norte do Rio. Lina caminhou em direção ao mercado da Poeira, vestida com roupas simples, sem uniforme, sem distintivo. Trazia uma sacola com pães e alguns remédios. Ao chegar debaixo da ponte, viu uma figura familiar. Dona Sônia sentada, separando garrafas PET. Dona Sônia, chamou Lina suavemente. A velha senhora se virou. Seus olhos brilharam ao reconhecer aquele rosto. Lina. Meu Deus, você voltou mesmo, menina. Lina sorriu, abraçando-a com calor. Eu prometi que voltaria, não prometi? Dona Sônia afagou seu ombro. Agora você é gente grande e importante. O que ainda faz por aqui? Porque foi aqui que eu aprendi a ser gente, Dona Sônia. Lá fora eles só me ensinaram sobre patentes. Elas se sentaram juntas, sob a sombra da ponte que um dia fora o lar temporário de Lina. Ao redor, outros catadores já haviam montado pequenas barracas, vendendo lanches e bebidas. Os novos PMs designados para a área patrulhavam com uma postura respeitosa, uma mudança drástica. Desde que aquele caso ficou famoso, muita coisa mudou, comentou Dona Sônia. A polícia agora até ajuda a gente a manter o lugar limpo. Ninguém mais pede dinheiro. Lina assentiu. Então todo o sacrifício valeu a pena, mas sua visita era mais do que nostalgia. Dona Sônia, eu quero criar um projeto aqui. Um projeto que una a polícia e a comunidade para ajudar os catadores e os pequenos comerciantes. Quero começar por este lugar. Dona Sônia a olhou admirada. É sério, menina? Você quer mesmo ajudar gente como a gente? Se não formos nós a cuidar uns dos outros, quem vai? Respondeu Lina com um sorriso. Naquele dia, elas começaram a percorrer o mercado. Lina conversou com os moradores, convidando-os para mutirões de limpeza e cadastrando quem precisava de ajuda. Ela anotou cada nome, cada história. Tudo feito sem câmeras, sem alarde. Enquanto isso, na chefia de polícia, o delegado Amaral observava a atividade de Lina por uma câmera de segurança. Ele sorriu. Ao seu lado, um oficial superior comentou: essa garota é diferente. Se todos os jovens policiais fossem como ela, talvez a confiança do povo pudesse ser restaurada. Amaral respondeu em voz baixa: ela não é só uma policial. Ela é um coração que ainda está disposto a se sujar para limpar o que está errado. Alguns dias depois, o projeto Movimento Cidadão foi lançado oficialmente. Nenhuma grande cerimônia. Apenas uma faixa simples e um trabalho conjunto entre moradores e policiais. Lina, de pé diante de um pequeno grupo, explicou seu plano. Vamos começar pequeno. Se antes esta rua era cheia de lixo e medo, agora vamos transformá-la num lugar seguro. A polícia não é inimiga, é protetora. E todos vocês fazem parte dessa mudança. Aplausos espontâneos ecoaram. Entre os policiais, Lina viu rostos jovens e entusiasmados, uma nova geração que talvez rejeitasse os velhos vícios. Naquela noite, depois que todos foram embora, Lina sentou-se sozinha na calçada. Uma chuva fina começou a cair. Na poça d'água, ela viu seu reflexo. Não mais a catadora disfarçada, nem a agente secreta. Apenas uma mulher tentando tornar a justiça real, mesmo que em pequenos passos. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Amaral. Lina, amanhã você é oficialmente transferida para a divisão especial. Mas tem permissão para continuar seu projeto social nas horas vagas. Parabéns! O país precisa de pessoas como você.
Lina leu a mensagem e digitou a resposta. Obrigada, delegado. Meu lugar continua sendo na rua. A lei precisa estar perto do povo, não apenas das mesas dos tribunais. Ela sorriu e olhou para o céu. Entre as nuvens, uma pequena luz se infiltrava. No dia seguinte, Lina estava em frente à sua nova base, um pequeno posto comunitário onde se lia Posto de Polícia Cidadã, para aqueles que não são ouvidos. Dona Sônia apareceu com uma quentinha. Menina, se você fica tão ocupada ajudando os outros, quem ajuda você? Perguntou rindo. Lina sorriu de volta. Quando eu cansar, eu volto pra cá, Dona Sônia. Minha casa é no meio das pessoas que eu protejo. Algumas crianças corriam por perto. Uma menina de cabelos emaranhados parou na frente de Lina. Moça, um dia eu posso ser policial que nem você? Lina se ajoelhou, olhando-a com ternura. Claro que pode. Mas me promete que quando for policial, vai ter a coragem de dizer que o certo é certo, e o errado é errado. A menina assentiu com firmeza. O sol se punha por trás dos prédios antigos. Lina ficou em frente ao seu posto, observando a rua que antes fora um território de violência, agora transformada. Ela fechou os olhos por um instante. Todo o medo, a raiva e as feridas da missão pareceram valer a pena. Um catador salvo, um policial honesto inspirado, uma comunidade transformada. Talvez Tonho estivesse certo. O sistema não poderia ser limpo de uma só vez. Mas Lina agora sabia que cada pessoa honesta era uma pequena luz capaz de perfurar a escuridão, contanto que tivesse a coragem de permanecer acesa. E naquela noite, sob o céu do Rio de Janeiro, uma jovem que um dia foi confundida com lixo, erguia-se como um símbolo de